Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira da 28ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Romanos, capítulo 1, versículos de 1 a 7, que nos diz assim: Início da carta de São Paulo aos Romanos. Paulo, servo de Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus, que pelos profetas havia prometido nas Escrituras, e que diz respeito a seu filho, descendente de Davi, segundo a carne, autenticado como filho de Deus com poder, pelo Espírito de santidade que o ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. É por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer a obediência da fé todos os povos pagãos para a glória de seu nome. Entre esses povos estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. A vós todos que morais em Roma, amados de Deus e santos por vocação, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, estamos aqui diante do início de uma carta de Paulo. Eu quero trazer, só um comentário aqui importante, é que aqui no canal a gente tem vários livros bíblicos já comentados. Inclusive eu tenho a carta aos Efésios, a carta aos Gálatas, que também são de autoria ou pseudo-autoria de Paulo. Você que quer ter um comentário completo, dá uma olhada nas playlists, tem muito material aqui para você que quer ir além da liturgia diária. É importante que a gente vá além, Não fiquemos só na liturgia diária. Mas vamos comentar algumas coisas importantes. Primeiro, toda carta naquele tempo era começada dizendo quem era a pessoa que escrevia. Então aqui é Paulo. Ele se intitula como servo de Jesus Cristo. E ele é chamado de apóstolo. Gente, naquele tempo o pessoal fazia muitas críticas a Paulo, que ele não era apóstolo. Porque apóstolo era somente quem tinha seguido Jesus já em vida. E Paulo realmente se converte depois da ressurreição de Cristo. Então Paulo coloca que ele é apóstolo por vocação, ou seja, é porque Deus quer, é porque Deus o chama. E ele é escolhido para o Evangelho. Entenda aqui como a palavra Evangelho sendo a boa notícia, porque é isso que quer dizer a palavra em grego. Quando a carta aos Romanos é escrita, não tinha evangelho como a gente tem hoje, que são os 4 evangelhos segundo evangelistas. Então Paulo é apóstolo por vocação e ele foi escolhido para a boa notícia de Deus, para anunciar Jesus. E esse evangelho é justamente o Cristo, que pelos profetas já foi prometido, e aí ele vai colocando toda essa dinâmica, ele começa a evangelizar. E aí ele fala no versículo 4 o seguinte: é por ele, é por Deus, que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer a obediência da fé todos os povos pagãos. Paulo traz agora um elemento que é muito característico do seu apostolado. Paulo foi o chamado apóstolo dos gentios. Paulo buscou evangelizar as pessoas que não eram judias por vida, mas que eram pagãs. Então Paulo traz essa dinâmica. E aí ele coloca no versículo 6, inclusive, que entre os pagãos também estavam os habitantes de Roma, a qual ele está escrevendo esta carta. E aí, ele chama aquele povo de amados de Deus e santos por vocação. Entenda a palavra santos como separados. E também entenda, que a santidade é uma vocação e ele deseja para aquele povo graça e paz. A graça é para relembrar a gratuidade da salvação e paz para poder recordar o chamado, shalom hebraico, que era a dinâmica da harmonia em tudo. Harmonia consigo mesmo, harmonia com Deus, harmonia com a natureza, com os irmãos. E aí termina a perícope, o trecho que é trazido pelo texto de hoje. Eu quero trazer algumas reflexões para nós depois de termos mergulhado um pouco aqui. Primeiro, é pensar em quem somos nós. Nós somos servos. E um servo ele não faz outra coisa a não ser servir. Segundo, é que a gente precisa recordar um pouco da nossa vocação. Sempre nos inícios das cartas de Paulo a gente pode meditar sobre isso. E aqui eu trago 2 vocações. A vocação em sermos apóstolos, todos nós temos isso. De termos um apostolado, de podermos anunciar o Senhor. A vocação à santidade, nós também somos chamados a sermos santos, a ser separados de um mundo que prega tanta coisa equivocada diante da palavra de Deus. Eu e você somos chamados a sermos santos, a vivermos a santidade, a buscarmos no nosso dia a dia sermos santos. Terceira coisa, é que a gente é escolhido para anunciar o Cristo. Coloca uma coisa na sua cabeça que ninguém é escolhido para ser padre, bispo, papa, coordenador, vocacionado, freira,
religioso, religiosa, que esse é o primeiro ponto do chamado. O nosso primeiro chamado, segundo o Catecismo da Igreja Católica, é ser santo. E eu posso dizer que atrelado a esse chamado à santidade, nós somos chamados a anunciar Jesus. Todos nós. E sabe qual é o grande problema? Eu conversava com uma pessoa recentemente, né, um irmão meu que está passando pelo processo de passar da conversão do protestantismo para o catolicismo. E eu converso com ele quase todos os dias, né? Via rede social, dando orientações, tirando dúvidas. Ele falou para mim uma vez uma coisa, né? Ele disse: José Lucas, dentro da Igreja Católica é tão difícil fazer algo que eu amava no protestantismo, que era pregar a palavra. Na Igreja Católica, geralmente quem mais prega a palavra é um padre, um bispo, né? O Papa, enfim. Mas nós que somos leigos, somente em grupos específicos pregamos a palavra e tal. Eu partilhava com ele essa dinâmica, né? A gente às vezes está esquecendo do que é pregar a palavra, do que é pregar a boa notícia. Eu prego a boa notícia quando dentro da minha casa também eu anuncio Jesus para os meus filhos. Eu prego a boa notícia quando, no meu ato de trabalhar, sou professor, sou médico, sou arquiteto, sou gari, mas eu consigo também anunciar Jesus de modo direto ou indireto. Eu consigo anunciar a palavra quando eu aconselho uma pessoa que está passando por um problema. Quando eu ajudo alguém diante de um dilema que está enfrentando. Eu também acabo fazendo isso de modo muito claro. Então, assim, eu quero trazer essas reflexões para vocês aqui. Né? Às vezes parece que a gente acha que a única forma de anunciar o Evangelho é estando diante de um ambão e falando para as pessoas no microfone. Sim, tem pessoas que são chamadas a isso. Eu, particularmente, tenho esse chamado. Mas em todas as instâncias da nossa vida, nós somos chamados a anunciar o Evangelho, a sermos apóstolos, a anunciarmos o Cristo. Ele é a razão da nossa vida. É Ele que nos faz felizes. Então que você possa colocar isso na sua cabeça, né? À luz dessa primeira leitura. E convido você, né? Durante agora, os próximos dias, a liturgia vai nos apresentar muitos textos de Romanos. É uma grande sequência, quase até finalizar o ano litúrgico. E é uma oportunidade muito boa para você que acompanhar um livro bíblico nessa leitura semi-contínua, né? Semi-contínua porque não é versículo a versículo da carta aos Romanos, mas para que a gente possa aprofundar melhor nesse texto. E aí relembro aquilo que eu falava no início. Dá uma conferida aqui no canal, nas playlists dos vídeos completos. Tem Efésios, tem Gálatas, tem Carta de Judas, tem Filemon, tem segunda e terceira carta de João e carta de Tiago. Então tem muito material para você que quer aprofundar. Você pode colocar aí na playlist, você vai ver versículo a versículo. Tem um material gigante para que você possa aprofundar, tá bom? Espero que tenha gostado do estudo e eu te aguardo daqui a pouco às 7 horas da noite para o estudo desta segunda-feira do Evangelho. Até já!